Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui do canal Regionalizando-se. Muito bem-vindo, se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu gostei e deixe um comentário caso você tenha alguma sugestão de conteúdo. Hoje a gente vai dar seguimento ao conteúdo para o 8º ano e a gente vai corrigir, né? A gente vai resolver juntos a atividade 1 relacionada ao conteúdo anterior. E a gente vai, claro, fazer alguns comentários aqui e vai ajudá-los com a resolução, né, dessas questões que eu passei. A atividade, basicamente, foi essa aqui, né? Relacione a visão eurocêntrica com a divisão histórica dos continentes, a primeira questão. Depois, diferencie os sistemas capitalista e socialista. A terceira questão, caracterize os países de primeiro, segundo e terceiro mundo. A quarta questão, por que a linha norte-sul não é igual à linha dos hemisférios, que é aquela linha cartográfica, né? A linha do Equador, a do meridiano de Greenwich. E a quinta, o que é IDH e quais são os critérios usados para essa medição. Então, diante dessas questões, a gente vai começar a comentar e fazer uma pequena resolução aqui, lembrando que estão os comentários da questão. E aí, claro, diante desses comentários, vocês escrevem aí ou guardam essas informações da melhor maneira que vocês acharem, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a primeira questão, né? Relaciona a visão eurocêntrica e a divisão histórica dos continentes. A divisão histórica dos continentes é basicamente isso aí, entre velho, novo, novíssimo mundo. O primeiro ponto que a gente tem que notar é que se a Terra ela é redonda, né? Se ela é um geóide, ela não deveria ter um meio e, portanto, ela não deveria ter um centro. Mas a Europa, ela sempre quis se colocar como centro do mundo. E aí, por isso, que é traçado um meridiano de Greenwich, justamente numa cidade inglesa, né? que tem o mesmo nome. E aí, claro, você tem essa divisão do mundo a partir de um marco zero, que é o marco do meridiano de Greenwich. E aí, quando você traz, né, cartograficamente a Terra para o plano, né, e aí você cria o planisfério, você consegue ter essa percepção aí. O velho mundo, basicamente, era a Europa, a África e a Ásia. Esses três continentes, que desde a antiguidade se conhecem e que desde a antiguidade trocam relações, né? A gente sabe que a Europa ela tenta dominar a África, tenta dominar a Ásia há muitos e muitos e muitos anos. Então, é claro, existe toda essa relação aí dessa questão que é o relacionamento, o comportamento, a geopolítica que existe entre Europa, África e Ásia. Beleza? E desde a antiguidade, esse relacionamento já existe. Por isso, claro, velho mundo para esses três continentes. E aí surgem as grandes navegações no século XV, no final do século XV, início do século XVI, 1500, tal, aquilo que vocês já sabem na história, que é relacionado ao descobrimento da América, ao descobrimento do Brasil, a expansão do território, a expansão do domínio, a colonização. E aí, a América, diante disso, é chamada de Novo Mundo, justamente porque era um mundo desconhecido até então para os europeus. Mas, professor, por exemplo, no Brasil já existiam 4 bilhões de índios quando Pedro Álvares Cabral chega aqui. Beleza? Lembrando que é uma visão eurocêntrica. Então, eu não estou falando do ponto de vista dos índios. Eu estou falando do ponto de vista dos europeus. Estou colocando os europeus como centro do mundo. Tá bom? É justamente por isso que a América ela é chamada de Novo Mundo. Porque ela é explorada de forma recente, a partir do século XVI ali. Beleza? Através das grandes navegações. E aí a gente tem o novíssimo mundo, que é a Oceania, que aí só vai ser explorado mais tarde ali, meados do século XVIII, que é justamente quando essa terra também é descoberta pelos europeus. E aí a gente tem mais uma vez essa diferença.
Mas, professor, já existiam nativos na época que foi descoberto? Claro que sim, assim como existiam também na América. Só que é uma visão eurocêntrica, e é justamente isso que a questão pede. Relacionar a visão eurocêntrica com a divisão histórica ou histórico-geográfica do mundo, que era conhecido e ainda é conhecido dessa forma, tá bom? Velho mundo, África, Ásia e Europa. Novo mundo, continente americano, como um todo. E o novíssimo mundo, a Oceania, tá bom? Matamos a primeira questão, vamos lá para a segunda. Diferença entre capitalismo e socialismo. Primeiro a gente vai falar sobre as premissas básicas do capitalismo. Estabelecimento do domínio total ou parcial de todos os meios de produção, independentemente do segmento, tais como fazendas, indústrias, comércio, serviços desenvolvidos pela iniciativa privada. Beleza? Iniciativa privada é o ponto-chave do capitalismo. Segunda premissa, o controle do mercado é desempenhado pela livre concorrência e competição. Então, as empresas competem e dão os seus preços, determinam suas condições de serviço. As empresas são livres, né? Para livremente se negociar, né? Terceira premissa, altos investimentos designados ao desenvolvimento de setores produtivos, quer dizer, provenientes de capitais privados. Beleza? Lembra que já estou falando aqui sobre iniciativa privada, capitais privados. É justamente nessa pegada aí que o capitalismo rola. E aí a quarta premissa básica é a existência da sociedade dividida em classes, sendo uma composta por elite, dona dos meios de produção, e a outra formada por trabalhadores. Essa divisão ela é a premissa mais básica que existe do capitalismo. Porque se a propriedade é privada, um vai ter e o outro não vai ter. Se todo mundo tiver, não é privada, porque todo mundo tem. Né? Então, obviamente, o capitalismo ele gira em torno disso. Então, a desigualdade é uma premissa básica, é uma consequência básica do capitalismo. Porque da forma que as pessoas umas são donas e outras não, a gente acaba tendo essa diferença no acesso aos serviços. Socialismo. Primeiro ponto é que o controle é executado pelo Estado. E o Estado aqui eu incluo a letra maiúscula, né? Que é o governo, a sociedade, né? Somados. O segundo ponto, a segunda premissa básica, é um monopólio por parte do Estado. Interessante também que o direcionamento dos investimentos é proveniente de órgãos estatais e que todas as empresas elas pertencem ao Estado. E que a riqueza ela é distribuída igualmente entre as pessoas, não há distinção entre classes, pois todos são donos dos meios de produção. Existe uma divisão feita, confeccionada, elaborada, direcionada, supervisionada pelo Estado, que vai ali dividir igualmente aqueles recursos. Então, logo, não existe classes sociais, porque não existe um que tem e um que não tem. Todo mundo tem porque o Estado distribuiu para todos. A gente sabe que o socialismo era uma fase de transição. E a gente tratou disso na aula passada. Era uma espécie de fase de transição do capitalismo para o comunismo. E que para que as pessoas elas pudessem, num futuro próximo, lá no comunismo, poder se governarem e poder dividirem as suas riquezas por conta própria, elas precisariam da ajuda do socialismo antes, que basicamente é o controle de tudo através do Estado. Ainda existem países socialistas hoje. Eu já até expliquei para vocês que socialismo e comunismo não são a mesma coisa. E que a gente tem que entender o papel bem definido que socialismo e comunismo têm. E diante disso, a gente tem, obviamente, a questão das fases, né? O capitalismo é um estágio inicial, o socialismo é um estágio de avanço, e o comunismo é um estágio de avanço do socialismo. O comunismo nunca foi alcançado, porque todos os países que a gente conhece, eles são socialistas, né? Os países que ainda resistem como socialistas,
eles têm o Estado como soberano, né? E com isso, claro, a gente não tem o comunismo instaurado ainda. Beleza? Isso aí a gente aprendeu no contexto da Guerra Fria, né? A gente foi aprendendo sobre o que era capitalismo e socialismo no contexto da Guerra Fria. A próxima questão pergunta: o que é o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo? É uma questão muito parecida com a primeira. A diferença é que na primeira questão você vai associar a divisão histórico-geográfica ao eurocentrismo. E é interessante que você trace uma linha de análise a respeito do tema. E essa questão simplesmente pergunta sobre de quais países a gente está falando e tal, de qual continente. Continente, vocês já sabem, essa questão ela é mais fácil do que a primeira, porque a primeira você tem que analisar de uma forma eurocêntrica. E agora é só você dizer quais são os países ou continentes que fazem parte de cada mundo. O velho mundo designa a visão de mundo que os europeus detinham por volta do século XV. Naquela época, os europeus conheciam somente os continentes Europa, África e Ásia. Basicamente, essa é a resposta. Novo Mundo é o termo criado pelos europeus para designar o continente americano. A expressão teve seu uso difundido no período do descobrimento do novo continente, a América, pois até então era desconhecido pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos. E o Novíssimo Mundo compreende o continente da Oceania, constituída pela Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, entre outras ilhas. Tal denominação se deu em razão do continente ter sido o último a ser descoberto. Então, nessa questão, a diferença é basicamente essa. Você dá uma explicada melhor sobre o que cada mundo significa. Mas é uma resposta complementar à primeira, né? Por que a linha norte-sul é diferente da linha dos hemisférios? Porque ela não é cartográfica, ela não é perfeita e ela não é uma divisão cartográfica, né? É uma divisão geoeconômica. E diante disso a gente tem uma imperfeição da linha. Primeira coisa, a linha do Equador normalmente estaria passando, por exemplo, pelo Brasil. Ali do norte brasileiro para baixo já é hemisfério sul, e do norte brasileiro para cima já é hemisfério norte. Porém, os países do sul nessa linha, eles começam lá no México. México, Cuba, e vai descendo, né? E aí você tem essa sinuosidade aqui, essa curva que essa linha vai fazendo, vai tomando. E aí você consegue perceber que há uma imperfeição. A imperfeição mais notável é essa aqui. Quando a linha desce totalmente para resgatar a Austrália e a Nova Zelândia. Por quê? Porque esses países aqui, eles fazem parte do norte. E essa divisão não é uma divisão cartográfica, portanto não é uma divisão simétrica. Entre cada um lado é igual ao outro. Essa divisão leva em consideração o desenvolvimento e o subdesenvolvimento de cada país. A gente consegue perceber claramente que existe essa diferenciação. Os países mais pobres, os países subdesenvolvidos ao sul e os países desenvolvidos ao norte. Basicamente essa é a resposta. Porque não é igual, porque não é uma divisão simétrica, cartográfica, e sim uma divisão geoeconômica. Tá bom? E a última pergunta, ele pergunta o que é IDH e quais os critérios de análise, quais são os critérios de cálculo. Isso é muito simples. Foi criado em 1990, um indicador que significa Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela Organização das Nações Unidas. A gente já verificou isso na aula passada. Ele é calculado a partir de 3 dimensões básicas do desenvolvimento, né? A expectativa de vida ao nascer, a educação, né, que é a expectativa de vida de estudo, e a renda per capita. Diante disso é feito um cálculo e que um valor é calculado de 0 a 1. Quanto maior, melhor. É diferente do índice de Gini, né? E quanto maior, pior. E aí a gente tem essa escala aí que vocês estão vendo na tela. O baixo desenvolvimento, o médio desenvolvimento, o alto desenvolvimento e o muito alto desenvolvimento.
País extremamente baixo, o Níger, ou Níger. Você pode nomenclaturar da maneira que você quiser. País com muito alto desenvolvimento. Noruega, por exemplo. E aí você consegue perceber claramente a disparidade entre os países. E diante disso, a gente encerra essa resolução dessas questões. E aí na próxima aula, claro, a gente traz um assunto novo, traz uma perspectiva nova e começa a trabalhar alguns outros temas, tá bom? Muito obrigado. Deixa seu gostei, deixa seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão. Muito obrigado por tudo e tchau, tchau.